Olá, bom dia, bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar, mais uma terça-feira às 7 horas da manhã, iniciando aí o mês de julho. Estamos aqui em mais uma semana, comprometidos com a divulgação do Evangelho de Jesus. Bem-vinda, amiga Rayana, tudo bem? Na semana passada eu acabei esquecendo de comunicar que na sexta-feira eu ia estar na UCEAV, atendendo um convite da companheira Vera para fazer o estudo da noite, da palestra pública, e foi um dia especial. Fiz uma postagem aqui no meu Instagram. Bem-vinda, Glória querida. Fiz uma postagem aqui no meu Instagram. Bem-vinda, doutora Maristela. Que bom ter vocês comigo logo cedo. Mas fiz um estudo falando sobre um evangelho que nunca envelhece, e foi muito especial poder retomar aquela casa querida que eu tive a oportunidade de acompanhar desde a infância. Saquarema é uma cidade pequena, a gente tem hoje um pouco mais de 100 mil habitantes, veio crescendo aí significativamente nos últimos anos. Bem-vinda Flávia, bem-vinda Maiara, bem-vinda Camila. Mas, como muitas cidades do interior, todo mundo se conhece. Então, Saquarema hoje tem, se não me engano, 9 casas espíritas. Então a gente participa quase que ativamente da dinâmica das outras casas. E essa casa em especial, o SEGES, que é lá de Jaconé, a gente teve a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento dela, desde que ela era praticamente uma cozinha, e foi se desenvolvendo. Então foi muito emocionante chegar na casa e me deparar lá na cozinha. Tinha um painel com as fotos da casa bem no início, no tijolo, e aí dos eventos de almoço fraterno para angariar fundos. Eu fui me lembrando de várias vezes que eu tive a oportunidade de estar lá na evangelização ou com meus pais e ver aquela casa se desenvolvendo. Então foi muito especial retomar aquela casa para estar à frente de um estudo num dia de palestra pública. Fiquei muito lisonjeado com o convite. Deixar aqui registrado mais uma vez a companheira Vera, a minha gratidão pela oportunidade. E essa semana, inclusive, eu vou fazer mais um estudo, não lá, numa outra casa espírita irmã aqui de Saquarema, o Celaces, que é uma casa espírita que é proveniente da minha casa espírita. É natural que as pessoas despertem para esse movimento de divulgação da doutrina, né? E que tenham esse ímpeto de fundar novos núcleos de estudo. Então, da nossa casa espírita, assim como a nossa casa espírita também veio de outras pessoas, vieram desse movimento de outras casas, de outras regiões para a nossa, da nossa também saíram pessoas comprometidas em estabelecer novos núcleos. Então, o Celaces é uma dessas casas. O companheiro que está à frente dela, o Carlos, foi por muitos anos um colaborador muito ativo dentro da nossa, e aí fundou essa casa espírita irmã no bairro da Raia, que é o Celaces, e também me convidou para fazer o estudo. Então, essa quinta-feira, se não me engano, vou confirmar o horário, eu acho que são às 19 horas, na Raia, vou fazer o estudo, vou falar sobre o mesmo tema, sobre o Evangelho de Jesus, um Evangelho que nunca envelhece. Bem-vinda, Divulga Saquarema, bem-vindo, Luiz. Vou ter a oportunidade de falar mais uma vez sobre o Evangelho de Jesus. Se você ainda não tem uma programação para essa quinta-feira e quiser participar do nosso estudo, vai ser um prazer. Depois eu vou deixar nos comentários o endereço da casa, o horário da palestra, tudo certinho, tá bom? Então vamos lá, lembrando que durante a fluidificação, durante a prece de encerramento, a gente faz a fluidificação da água. Então aproveita para já pegar a sua garrafa, seu copo com água, para a gente poder juntos pedir para a espiritualidade antes da gente encerrar o culto. Então vamos iniciar com a leitura do livro Sempre Melhor, para a gente poder fazer a nossa ambientação. Hoje são 7, gente. Acho que são 7, né? Semana passada
Nossa, a Rayana me socorreu. Vamos lá. Jesus deseja que o amor seja fundamental em nossa vida. E, para tanto, fazer o outro feliz é o maior sinal da presença do amor em nossa vida. O amor é um compromisso, mas um compromisso para hoje. Não é amanhã ou depois, é hoje. Porque o único instante que temos para viver é hoje. É o momento de agora. Por isso, Jesus está esperando você tocá-lo agora mesmo. Tocá-lo na pessoa daqueles que seu amor pode alcançar nesse momento. Pois somente assim o amor penetrará as fibras mais íntimas do seu coração. As fibras mais íntimas do seu coração, trazendo-lhe a felicidade que tanto deseja. Não hesite um segundo mais. Feche as páginas desse livro e só volte a abri-lo depois de tocar alguém com o seu amor. É somente isso que Jesus espera de nós, que toquemos o mundo à nossa volta com o nosso amor. Bem-vinda, Silvia querida. Então vamos orar e a gente retoma a leitura com os comentários. Querido Mestre Jesus, Deus soberanamente justo e bom, é com muita alegria que mais uma vez nos sentamos à sua mesa, nos colocamos na sua presença, pedindo que os seus emissários de luz, que os amigos espirituais se façam presentes, não só no meu lar, mas no de todos aqueles que estão comigo nesse momento, comprometidos em viabilizar a sua presença nos nossos lares, que nós possamos ser inspirados nas nossas reflexões e que possamos senti-lo junto de nós, sentado à nossa mesa, nessa manhã de terça-feira. Segue conosco, Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá retomar. Entrando uma luz bonita aqui hoje, ó, deixa a cortina aberta. Então, vamos lá. Jesus deseja que o amor seja fundamental em nossa vida. Todo mundo concorda com isso, né? Ele que foi o exemplo vivo do amor abnegado em todas as suas formas quando teve, não só quando teve encarnado, né? Segue nos oferecendo aí tantos exemplos e nos conduzindo nessa direção. A necessidade de amar e de ser amado, eu estava falando sobre isso, inclusive, né, no estudo que eu fiz sexta-feira passada lá na USEGES, do quanto as necessidades de... Bem-vindo, Alessi, querido! As necessidades existenciais permanecem através dos tempos. Então, da mesma forma que os nossos antepassados, os nossos avós, os nossos pais ansiavam pela oportunidade de amar e de ser amado, nós seguimos nesse movimento e os nossos filhos seguirão, os nossos netos talvez. Então o amor talvez seja o sentimento mais presente ao longo das nossas existências, né? Jesus deseja que o amor seja fundamental em nossa vida. Tem aquela frase de que o amor cobre a multidão dos pecados, dita por Jesus. Então, talvez seja o sentimento mais profundo e mais regenerador que a gente tem a oportunidade de se conectar, independente do nosso nível de moralidade, porque todo mundo é capaz de amar, desde a criatura mais endurecida a mais sublime. Mesmo aqueles endurecidos, aqueles tidos como desviados, amam o seu pai, a sua mãe, o seu filho, conseguem destinar amor a alguma criatura. Vamos lá. E para tanto, fazer o outro feliz é o maior sinal da presença do amor em nossa vida. Então, quando a gente ama, a gente quer alimentar aquele outro coração de bons sentimentos, de boas oportunidades. A gente quer cativar aquela pessoa com os nossos cuidados. E aqui, Jesus vem nos conduzindo nessa reflexão de que fazer o outro feliz é o maior sinal da presença do amor em nossa vida. Que a gente não precise amar para buscar se comprometer com trazer felicidade ao outro. Independente dessa ordem,
O quanto mais a gente se compromete em contagiar aqueles à nossa volta, as pessoas à nossa volta, com alegria, com felicidade, mais acessível a gente se torna ao despertamento desse sentimento, do amor. Não só da nossa entrega para o outro, mas também na retribuição, porque ser amado é tão bom quanto amar. O amor é um compromisso. Não basta eu dizer, não basta eu sentir, eu tenho que me comprometer com exercer aquele amor por quem está ao meu lado, por quem eu não conheço, por quem eu conheço e não tive ainda tanta oportunidade de identificar os impulsos, de participar da rotina. É um compromisso em se manter acessível a esse sentimento que tanto nos alimenta, através das escolhas conscientes, do pensamento firme em Jesus, das boas atitudes, das boas ações, da vigilância no pensamento. Mas um compromisso para hoje. Então eu não preciso, não devo, na verdade, ficar justificando a ausência de um sentimento com eu não me sentir pronto o suficiente no dia de hoje e acreditar que amanhã eu vou estar em melhores condições. A gente nunca vai saber. O que a gente tem em mãos é o hoje. Então Jesus nos convida, a partir do hoje, iniciar esse movimento de transbordar amor, de impregnar o nosso amor, o nosso sentimento, a nossa intenção, não só naqueles que estão no nosso lar, mas em todos aqueles que estão à nossa volta. Não é amanhã ou depois, é hoje. Porque o único instante que temos para viver é hoje, é o momento de agora. Não é à toa que é chamado de presente, né? O presente, o momento em que a gente está vivendo, é o que Deus nos permitiu de mais sublime para que a gente possa modificar as nossas atitudes, para que a gente possa retribuir o amor que a gente recebeu ou investir naquele amor que a gente ainda não recebeu, mas que a gente já despertou de que nós somos os maiores responsáveis por criar essa ambiência, por criar essa lei, por se colocar dentro desse movimento da lei do amor, a cada um segundo as suas obras. Então, se eu não invisto no amor, eu vou ter grande dificuldade de encontrar, de colher, de receber esse amor que eu não entrego. E é só no dia do hoje, é só no momento de hoje que eu tenho a oportunidade de fazer esse investimento nessa atmosfera, nessa sintonia. Por isso Jesus está esperando você tocá-lo agora mesmo. O quanto a gente viabiliza a presença do Mestre nas nossas vidas. Então a gente pede que Deus nos inspire, nos socorra, nos envolva, mas o quanto a gente está atento ao nosso papel de permitir que Jesus se instale nos nossos dias, que Deus nos socorra. O quanto de fato eu estou suscetível às suas boas influências, às suas boas orientações. A gente já ouviu aqui várias vezes de que em grande parte dos momentos em que a gente se coloca em aflição, a gente fecha, os nossos acessos de comunicação com os mentores espirituais, com Deus, com Jesus, com os santos, com as entidades de proteção que a gente cria as nossas conexões. E aí Deus inspira as pessoas à nossa volta, mais improváveis das vezes, para fazer com que esse socorro que a gente tanto precisa, nem sempre merece, nem sempre acha que merece, mas se não merecesse, Deus não tinha colocado no nosso concurso, na nossa direção. Mas o quanto eu estou aberto para que essas pessoas venham ao meu socorro? Muitas vezes a gente se isola, a gente se fecha, a gente se blinda do convívio com as pessoas sem se atentar nas mais diferentes oportunidades que a gente tem de ser atravessado por esse impulso que Deus coloca os irmãos à nossa volta para nos socorrer. Bem-vinda, Solange. Então, tocá-lo na pessoa daqueles que seu amor
pode alcançar nesse momento. Então, se aproximar de Jesus é entregar ao nosso semelhante, às vezes nem tão semelhante assim, o que de melhor houver em nós. O julgamento que você gostaria de ser recebido na mesma proporção, ou o não julgamento que você gostaria que não fosse feito os seus equívocos, o cuidado, o carinho, que nem sempre você foi alvo, mas que você tem consciência disso, então exatamente por isso você age na direção oposta. A gente ouve tantas vezes os nossos pais falando: eu quero que os meus filhos tenham tudo aquilo que eu não tive na minha vida, todas aquelas oportunidades que eu não recebi. Que bonito isso, né? Então, a gente consegue se lembrar com facilidade de muitos exemplos como esse, mas quantas vezes a gente toma esse exemplo para a nossa vida e traz esse pensamento para a nossa rotina? Eu quero que Deus me inspire, eu quero permanecer nessa atmosfera de entregar durante o meu dia para todos aqueles que talvez eu nem tenha consciência o melhor que houver em mim, ainda que eu não tenha tido isso nos caminhos que eu enfrentei até aqui, que eu possa entregar a compreensão que eu não recebi, o carinho, o acolhimento. Então, no meu trabalho, como é que eu posso fazer a diferença? O que eu ainda não obtive? Qual foi o olhar que eu ainda não recebi? Qual foi a atenção que eu ainda não tive, que eu gostaria? Por que é que eu não posso entregar isso na direção daqueles que estão à minha volta, tornando ainda mais suscetível para que essa ambiência me encontre, né? Se os nossos pais já despertaram para a oportunidade de entregar o melhor para aqueles filhos, para aqueles seres que eles têm em casa, exatamente por não terem recebido esse investimento no passado, por que a gente não consegue aprender com esse exemplo, com essa orientação, e entregar não só na direção daqueles que a gente ama, mas de todo mundo que está à nossa volta, porque não está por acaso, tudo aquilo que a gente não recebeu, que nossos pais fazem simplesmente pela satisfação íntima, por ter ali o ego saciado, né? Por poder proporcionar ao filho aquilo que ele não teve, muitas vezes sem estar atentos para o quanto isso faz com que a providência divina consiga atuar em seu favor, já que ele está conseguindo se comprometer com algo, entregar para quem ele ama algo que ele nunca teve. Que a gente consiga fazer isso também, não só com os nossos amores, mas com todos aqueles que não por acaso foram colocados no nosso caminho. Bem-vindo, David, bem-vinda, Rafaela. Então, tocar na pessoa daqueles que seu amor pode alcançar nesse momento. Meu amor pode alcançar nesse momento, aqueles que não por acaso estão na minha rotina. Pois somente assim o amor penetrará as fibras mais íntimas do seu coração, trazendo-lhe a felicidade que tanto deseja. Então a gente ouve tanto, né? A gente estava conversando na semana passada no meu grupo de estudo lá de quarta-feira sobre O Segredo, esse livro que trouxe algo que não é um segredo para nós na doutrina espírita há muito tempo, né? O quanto a gente precisa criar o hábito do pensamento, de impregnar as nossas escolhas, as nossas atitudes. Então, o que eu quero alcançar na minha vida? Materialmente, emocionalmente, em estágio de espírito. O Segredo trazia, né, esse livro que foi esse best-seller, sucesso desenfreado aí, trazia essa reflexão de que eu preciso me impregnar com tudo aquilo que eu desejo alcançar. Então, se eu quero ser um arquiteto de sucesso, que é importante eu já me mentalizar nesse lugar, eu já pensar como eu me comportaria sendo esse profissional, o que eu preciso construir, quais são as parcerias, quais são os conhecimentos que eu preciso adquirir. Então, a gente não permite simplesmente que a vida nos leve, nos conduza de forma onde eu não de forma passiva. Não, que eu me coloque de forma ativa a construir tudo aquilo que eu quero alcançar no meu dia a dia. Então, aqui da mesma forma, a página vem nos orientando a cativar, construir na nossa rotina, construir no nosso dia a dia toda a atmosfera de amor que a gente deseja encontrar, todo acolhimento que a gente deseja receber,
todo o entendimento que a gente gostaria de obter, todo o socorro que a gente sabe que não necessita só agora, vai continuar necessitando em favor das nossas más inclinações e que a gente quer encontrar. Não hesite um segundo mais. Feche as páginas desse livro e só volte a abri-lo depois de tocar alguém com o seu amor. Acho que eu já comentei isso aqui recentemente, né, de um conhecido que me disse outro dia que todos os dias na prece de manhã, quando ele acorda, ele pede a Deus que coloque ele logo cedo diante de uma oportunidade de fazer uma boa ação, de fazer o bem, para que durante o dia a rotina agitada não tire dele essa percepção, essa intenção de entregar o que de melhor houver ao seu alcance na direção de qualquer pessoa, para que ele tenha pelo menos uma oportunidade de fazer o bem a quem for à sua volta, já criando essa sintonia que a página está trazendo aqui. Bem-vinda, Aline, quanto tempo? Que bom te ver aqui. Então, não hesite um segundo mais. Feche as páginas desse livro e só volte a abri-lo depois de tocar alguém com seu amor. Na nossa casa, fora dela. Mas eu tenho certeza que daqui até o momento em que a gente vai chegar no nosso trabalho, a gente tem a oportunidade, Deus vai nos permitir, vai nos colocar exatamente diante das oportunidades ao nosso alcance de entregar esse sentimento, de entregar uma atitude de amor, um olhar, um bom dia expressivo, de perguntar como é que o outro está, de fato querendo saber, não simplesmente preocupar aquele espaço de constrangimento muitas vezes que a gente está ao cumprimentar alguém. É somente isso que Jesus espera de nós, que nós toquemos o mundo à nossa volta com o nosso amor. Então que a gente não espere ser tocado por esse amor na direção que a gente gostaria, que a gente se comprometa com o hoje e entregar todo o amor que a gente gostaria de receber para criar de fato essa ambiência que a gente almeja tanto encontrar. Muito boas as reflexões, até me estendi demais nelas, 7h22, nosso culto tem a duração de meia hora, então eu tenho 8 minutinhos aqui para fazer uma reflexão com o Evangelho. Caraca, veio um capítulo grande que não vai dar para eu ler todo. Mas vamos ler um pedacinho que não foi por acaso que a espiritualidade colocou a gente diante desse tema, que é a indulgência, no capítulo 10. Estou cercado aqui dos meus amigos caninos, então eles aqui de manhã, nesse friozinho, um tosse de um lado, um tosse do outro. Hoje é o Hulk que está aqui do lado. Vai lá. Vem cá. A indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Bem em consonância com o que a gente estava discutindo na página anterior, né? Um sentimento que a gente gostaria tanto de encontrar na nossa direção, mas o quanto a gente está atento à nossa necessidade de investir na direção do outro. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. Então, o quanto a gente busca compreender as limitações de quem não nos oferece exatamente aquilo que a gente gostaria, ou aquele que a gente teve a oportunidade de surpreender em episódios nem tão nobres assim, o quanto a gente está comprometido em não repercutir esse fato, em buscar oferecer a nossa prece, fugir dessa sintonia de repercutir com uma terceira pessoa aquele equívoco que nada nos cabe. E muitas vezes nós somos colocados diante dessa oportunidade de servir, de entregar o nosso amor, e não só deixamos de aproveitar a oportunidade por não nos sensibilizar, como ainda tomamos para nós essa responsabilidade
de ter movimentado essa lei do retorno. Porque da mesma forma que a gente não foi indulgente, se eu me comprometo em entregar desamor e incompreensão, é isso que vai me encontrar quando eu também reproduzir os equívocos que o meu espírito está acostumado. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir. E tem ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, ou mais frequentemente velados, sem que outros precisem o saber, direcionados exatamente às pessoas que foram na busca do seu socorro, ou que você não por acaso foi colocado como espectador naquela condição. Então, se você foi colocado naquele momento e teve a oportunidade de presenciar, certamente Deus esperava que você contribuísse com aquele amor que você tem dentro de si e tinha capacidade de usar. Deus não teria te colocado, a gente já vem conversando sobre isso há várias semanas, né? Que Deus não nos coloca diante das provas com as quais nós não temos capacidade de superar. Muitas vezes superar entregando o que há de melhor em nós em favor do nosso semelhante. Da mesma forma que nós esperamos que sejamos perdoados nas nossas dificuldades. O Pai Nosso traz um trecho em que a gente perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós não colocamos nessa condição de obter de Jesus ali o olhar doce que nós supostamente também estendemos ao nosso irmão. De fato, nós nos atentamos a isso quando repetimos essas palavras no Pai Nosso? Nos atentamos a isso quando presenciamos algo que pode suscitar uma maledicência? Atravessamos uma escolha equivocada de alguém e temos ali o dever de silenciar e, se estiver ao nosso alcance, oferecer uma orientação conforme o exemplo de Jesus, ou se não tivermos nessa oportunidade, silenciar e fazer uma prece e não repercutir aquilo para uma terceira pessoa. Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? É que vós que censurais não tereis feito, e que vós que não censurais, é que vós que censurais não teríeis feito o que reprovais e valeis mais que o culpado, ó homens. Então, quantas vezes o que a gente julga é exatamente o que a gente teria feito, ou ainda a gente talvez tivesse feito pior se tivesse na oportunidade daquele irmão. Quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos, então às vezes a gente ainda busca justificar os nossos equívocos com os equívocos dos outros. Ah, mas fulano também fez. Então, se fulano, que tem toda essa admiração, todo esse desprendimento, fez, quem sou eu? Sério? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Quando é que a gente não vai se restringir a fazer o nosso julgamento pela melhora das nossas atitudes e não do outro? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa as faltas que censurais. Desculpa as faltas que censurais. Então, quantas vezes a gente não reprova uma atitude e ainda condena? Não, aqui ele está dizendo que o certo é a gente desculpar, a gente ser indulgente com os olhares que a gente ainda percebe equivocados. Oi, amor. Bom dia. E que vós, que proclamais tão alto, anátema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma
reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Vou parar por aqui. Tem muita coisa ainda na indulgência, mas eu acho que só nesse trechinho que veio bastante reflexão para a gente. Vou repetir esse último parágrafo. Sede indulgentes. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência, a compreensão, o amor que a página de abertura nos induziu, nos estimulou, atrai, cria suscetibilidade para que esse mesmo sentimento nobre nos encontre quando a gente precisar e nas vezes que a gente nem perceber que a gente precisa, mas segue sendo amparado. Talvez a gente não esteja percebendo que esteja precisando exatamente pelo quanto a gente está sendo envolvido pela espiritualidade. O quanto Deus está nos carregando, as pegadas na areia, onde a gente olha para Deus e fala, poxa Deus, eu olhei para trás e só vi, nos momentos difíceis, 2 pegadas, era para que eu tivesse visto 4. As minhas e as suas, você jurou que ia me acompanhar, que ia segurar na minha mão, e aí Deus olha para a gente, meu filho, durante momentos de dificuldade, na verdade eu te peguei no colo, as pegadas que você está vendo são minhas. Quantas vezes a gente deixa de perceber que precisa da assistência exatamente porque a gente já está debaixo dela? O quanto a gente está comprometido em alimentar essa psicosfera, essa ambiência, esse socorro, esse amor que a gente quer encontrar, o quanto a gente está atento à nossa oportunidade de entregar na direção do nosso semelhante, daqueles desconhecidos que não por acaso, estou falando isso muitas vezes hoje, não deve ser por acaso, que não, de forma não surpreendente, foram colocados ao nosso alcance. Sede indulgente, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ela acalma. Então ela tem o poder de modificar aquela atmosfera muitas vezes conturbada. Reergue, então ela oferece socorro para quem caiu. Ela é a mão na direção do aflito. Talvez aquele aflito demore a perceber o quanto ele precisa daquela mão estendida para ser retirado daquele lugar. Isso não quer dizer que você deva se esforçar menos para fazer com que aquele irmão encontre a sua mão naquele momento. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja. O quanto rigoroso eu sou, o quanto eu não encontro um afago, uma compreensão, uma indulgência, eu me sinto desestimulado, me julgando a pior das criaturas, sem atinar de que eu estou num mundo acompanhado de outros irmãos, se não iguais, tão semelhantes de mim, exatamente pelos pontos em que ainda precisam melhorar. Às vezes a gente se julga a pior das criaturas, sem se atinar do quanto as pessoas também vivem momentos difíceis, do quanto elas também estão combatendo as suas más tendências. Talvez você só não tenha tido a oportunidade de presenciar os seus deslizes, as suas dificuldades, as suas limitações, mas nós somos muito mais conectados pelas nossas limitações do que pelos nossos progressos. Então, sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Bem-vindo, doutora Jussara. Gente, eu acho que essas reflexões do Evangelho foram trazidas por José, Espírito Protetor, colaborador do Evangelho, em Bordeaux, em 1863. A indulgência e o amor, que foram colocados nas 2 páginas aqui, são ferramentas muito preciosas para que a gente encontre a paz, a compreensão, a felicidade que a gente tanto pede, que todos os dias a gente eleve o nosso pensamento pedindo isso a Deus, sem se esquecer de fazer a nossa parcela,
de estar perdoando aos outros como nós gostaríamos de ser perdoados. Então, quanto eu estou comprometido em criar essa atmosfera, como o Segredo disse lá atrás, eu mencionei, num livro que nem é espírita, porque as verdades não são verdades só no espiritismo, são em todas as religiões que caminham para essa mesma compreensão. Por que quando a gente ouve que o espiritismo é a religião do futuro? Não quer dizer que todos vão se tornar espíritas, mas porque os conceitos que hoje são amplamente difundidos pelo espiritismo vão ser alvo de reflexão, da reflexão de todas as outras religiões. A gente já encontra dentro de todas as outras, de muitas religiões, as mesmas orientações que a gente se depara aqui dentro, só com figuras de entendimento diferentes, condizentes com o estágio evolutivo, questionativo de cada um. Que a gente seja cada vez mais consciente da nossa parcela de responsabilidade em criar aquela ambiência que eu desejo que me encontre. Essa foi a maior mensagem da noite. Da noite, não, estou acostumado a fazer nosso culto de noite, da manhã. E antes a gente tinha a opção, nesse formato da noite, a gente chegava às reflexões e ia dormir, né? Talvez aproveitasse isso bastante no desdobramento. Agora, como a gente tem a oportunidade de fazer o culto de manhã e refletir juntos logo cedo, tenho certeza que a gente vai ter mais oportunidades aí de permanecer inspirado, ligado a essas reflexões, para que todas as vezes que a gente for colocado, não por acaso, diante das oportunidades de servir, entregando o nosso melhor, que a gente esteja consciente, que a gente não esteja suscetível somente aí ao impulso da vida que nos leva de forma inconsciente só porque a gente quer, só porque a gente se permite desprezar o presente, esse momento precioso que Deus colocou à nossa disposição para a gente agir em nosso favor. Combinado? Que a gente hoje não vai desprezar a primeira oportunidade que a gente tiver de entregar o nosso melhor, consciente de que entregando o nosso melhor na direção do nosso semelhante, do nosso desconhecido, é a melhor forma de viabilizar toda aquela compreensão, todo aquele amor, toda a felicidade que a gente pede que Deus nos entregue. Gente, um bom dia. Prece de encerramento, eu estava esquecendo, já estava me despedindo. Fiquei tão excitado com as reflexões que já estava esquecendo da prece. Vamos lá. Deus querido, Mestre Jesus, amigos espirituais, é com muita alegria que agradecemos, que estendemos a nossa gratidão por esse momento, por essas reflexões, pedindo que nós possamos permanecer, Mestre, suscetíveis, inspirados pela sua presença, por essas reflexões ao longo de cada passo no nosso dia, que cada episódio da minha rotina ao longo do dia de hoje me encontre atento às necessidades de amar, de servir, de entregar o meu melhor, que eu possa estar suscetível, que somente o melhor me encontre, porque eu vou me comprometer em manter entregando o meu melhor no dia de hoje a quem quer que esteja à minha volta. Abençoa, Mestre, a minha casa e a de cada um daqueles que compartilhou comigo dessas reflexões, que nós possamos abrir as portas e janelas dos nossos lares para a sua equipe espiritual, para que ela possa entrar e fazer uma limpeza, acolhendo qualquer sentimento de tristeza, de dor, de revolta, de desânimo, que eles possam ser reprogramados, acolhidos e transformados em luz, em amor, em compreensão, em indulgência, Mestre. Não deixe de manipular essa água, transformando ela no bálsamo, no remédio, no elixir, mas condizente com as nossas necessidades de investimento no dia de hoje. Me abençoa os meus amores e todos os espectadores que compartilham comigo dessas reflexões. Que assim seja, graças a Deus. Gente, é isso. Até semana que vem. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Agora eu finalizo o culto, coloco toda a bibliografia e também vou colocar no story o link para o nosso canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito lá, nos ajude a compartilhar as nossas reflexões. Lá a gente encontra uma outra propagação. Então, quem sabe por lá a gente consegue encontrar ainda mais irmãos em necessidade de chegar a essas reflexões. Nos ajude a compartilhar essa iniciativa. Tá
bom? Um beijo grande, uma boa semana.